Esse texto, né, ele é um texto bastante interessante, porque ele vai fazer, né, um mapeamento das principais instituições sociais que permeiam, né, o processo de escolha profissional, especialmente no que diz respeito aos jovens, né, aos adolescentes que estão aí escolhendo a carreira pela primeira vez. Mas esses elementos, né, assim como outros que a gente já discutiu nos textos anteriores, não são exclusivos da adolescência, né? São características que fazem parte de um contexto social, fazem parte do mercado de trabalho, fazem parte da cultura, né, dentro de uma sociedade. E a gente sabe que a cultura ela é construída, né, a partir de valores, crenças, hábitos, atitudes, costumes, certo? E todos esses elementos acabam por influenciar, né, as características sociais acabam por influenciar as outras instituições. Que instituições nós estaremos falando nesse momento? Das instituições familiares, ou seja, a família, o grupo de pares, certo? E a instituição de ensino. Nesse texto, a Kátia Neiva, ela começa o título, né, do texto, como vocês estão vendo aí, começa exatamente com a influência da família, do grupo de pares, depois vem a instituição de ensino e a sociedade. Eu, particularmente, eu gosto de começar falando exatamente pela sociedade, porque falar da sociedade, falar das características sociais, é também, né, falar de todas essas instituições, né, porque essas instituições estão imersas dentro dessa sociedade, correto? Então, eu vou falar da sociedade primeiro, e depois a gente vai para a família, grupo de pares e instituição de ensino. A sociedade, né, a gente pode considerar que é um macrosistema social, né? E a família, o grupo de pares, as instituições educacionais, né, elas são microsistemas, microestruturas, né? Elas se sustentam, né, com as suas características, com a sua estrutura, e também são sustentadas, constituídas a partir da macroestrutura, né? Não tem como a gente falar da construção, né, de um grupo familiar, né, de uma instituição de ensino, de um grupo de pessoas, né, um grupo social, sem nós estarmos falando dessa cultura, dessa sociedade que permeia, né? Então, os valores que representam a família, as instituições de ensino, os grupos de pares, também representam os valores de uma sociedade, né? Então, por esse motivo, né, a gente não pode examinar, né, o problema da escolha profissional sem analisar a realidade social na qual o sujeito está inserido, né? E essa realidade social, né, ela tem uma realidade com características macrosociais, né, valores macrosociais, e que vão aí se especificando, né, em grupos menores, né, como a família, instituições e grupos de pares, certo? Então, gente, todas as mudanças históricas, sociais, econômicas afetam, né, sempre afetaram, e hoje em dia afetam ainda as escolhas profissionais. Por quê? Né? Cada mudança que a gente percebe, cada mudança que acontece, né, no nível político, econômico, né, vai interferir onde? No mercado de trabalho. Interferindo no mercado de trabalho, vai interferir também na lógica do trabalho,
na forma como as pessoas se relacionam com esse trabalho, né? E, consequentemente, como se dá as relações entre as partes, né? Então, essa relação que a gente vive hoje, né, é uma relação que sofre muitos impactos de uma lógica capitalista, né? Então, a gente não pode nos isentar, né? A gente não pode fazer uma análise ingênua da escolha profissional, né? Essa escolha profissional, ela vai vir permeada mais conscientemente ou menos conscientemente de todas essas mudanças históricas, né? Eu gosto de colocar, de usar o termo, né, que a psicologia social sociológica coloca, que são mudanças sociohistóricas, né? Porque a mudança não tá ali, né, dentro dos grupos sociais, né? É claro que as tecnologias acabam demandando dos profissionais novas competências. A gente sabe que hoje novas carreiras estão surgindo, carreiras mais antigas estão desaparecendo, né? E as oportunidades no mercado de trabalho acabam sendo muito diferentes, muitas vezes, do que outras gerações já tiveram. E essas diferenças, muitas vezes, elas marcam aí algumas dificuldades, alguns conflitos na conversação, né? Por exemplo, entre valores familiares e os seus membros, né? Os valores da família e da instituição, né? Tanto que, por exemplo, quando uma família vai buscar, né, uma escola para um filho, né? Quem tem filho, quem trabalha com educação, né? Aqui já com certeza tem esse conhecimento, né? Que geralmente os pais buscam, né, conhecer a metodologia da escola, conhecer o modo de funcionamento da escola, né, a missão da escola, os valores da escola. Isso, gente, geralmente, tá? Para fazer com que para os pais escolherem aquela escola, né? É claro que aí a gente está falando de um nível socioeconômico diferente, né? Que pode fazer essa escolha, né? Mas até nisso, até na questão da escolha, isso é também um ponto para ser refletido, tá? A questão é que pensem comigo, gente, se todas essas considerações da sociedade, todos esses valores sociais permeiam, né, as mudanças históricas, sociais, elas permeiam a constituição do sujeito e, portanto, vai interferir também, né, na construção da família, das instituições de ensino e dos grupos sociais de maneira geral, que a gente está denominando aqui de grupos de pares, né? Inevitavelmente, essas pessoas vão ser influenciadas por esses valores, por essa cultura. Tá falhando o quê, gente? Peraí, deixa eu... de fato, eu não estou escutando, não. Mas aqui, para mim, está tudo normal. Aqui, para mim, aqui, para mim, também está tudo normal. Tenta, Luciana, desconectar e conectar novamente. Tá? Bom, continuando, então, gente. A gente sabe, né, que as oportunidades no mercado de trabalho são muito heterogêneas, mas também, né, é heterogêneo, é diferente, e até poderia falar, é desigual, né, o acesso que as pessoas têm, né, a esse mercado de trabalho. E antes disso, né, o acesso que as pessoas têm à educação, começando, inclusive,
desde do ensino infantil, né, passando pelo fundamental, ensino médio e por aí vai. Então, essa história pregressa, né, educacional, social, é uma história que deve ser levada em consideração quando a gente faz uma análise de orientação profissional com esse sujeito. A gente tem que entender a lógica dessa sociedade, né? Porque muitas vezes, vocês já sabem disso, provavelmente eu não vou estar falando nada novo aqui, né? Que as pessoas são influenciadas, muitas vezes, por paradigmas, por ideologias não necessariamente conscientes, né? Não necessariamente legítimas, no sentido de fato, elas estarem conscientes de se apropriarem daquele pensamento, né? Muitas vezes a pessoa pensa de uma determinada forma porque ouviu alguém falar, porque aquilo é passado de geração em geração, porque hoje também, né, com as novas tecnologias, o acesso à informação, né, o acesso, eu diria até o acesso mais à informação do que ao conhecimento, né, porque o conhecimento de uma forma assim muito sintética, né, de uma forma muito resumida, o conhecimento, na verdade, é uma organização estruturada dessas informações. E aí, na internet, nas redes sociais, nos blogs, nos sites, a gente tem as informações. E os jovens têm acesso a essas informações. E o que se faz com essas informações? Então, muitas vezes, esse excesso de informações ou a forma como a pessoa acessa essas informações pode influenciar, né, esse processo de escolha dele. Então, o jovem, né, ele está aqui nesse contexto social. A gente não pode esquecer, né, que esse jovem é um jovem que vive dentro de uma cultura, né? É um jovem que muitas vezes não tem uma consciência ainda de si, uma consciência de classe para pensar, né, nas possíveis influências, nos possíveis reflexos do porquê, por exemplo, algumas profissões são mais valorizadas do que outras, por que algumas profissões têm mais pessoas do sexo feminino ou do sexo masculino, por que existem essas diferenças de gênero, por que existem essas diferenças de raça. Isso tudo, gente, influencia, né, em alguma medida, né, a escolha profissional. Mas essa conscientização desse crescimento sócio-histórico, muitas vezes, está cronologicamente tão longe da gente que a gente não consegue fazer essa associação, né? Provavelmente vocês conseguem, porque vocês já são aí futuros psicólogos, mas a maior parte da população não consegue, gente. A maior parte da população pensa, muitas vezes, que alguns tipos de atitudes, alguns tipos de pensamentos é o que é certo, porque aquele pensamento ele é colocado por uma pessoa que é referência para ela. Então, ela considera aquilo como certo, como verdadeiro, e não tem, né, maiores conhecimentos sobre aquilo, certo? Então, essa consciência de si, né, a consciência do coletivo, a consciência do seu projeto pessoal e profissional é importantíssimo para que ele possa pensar numa escolha mais autêntica, né? E essa escolha autêntica não é uma escolha só pautada no desejo do sujeito, né? Ela é pautada também numa análise curiosa, detalhada desse contexto social, né? Muitas vezes a gente fica muito preocupado com muitas técnicas, né? Que tipo de intervenção, que tipo de instrumentos a gente vai utilizar. E, às vezes, a gente dar a voz ao sujeito, fazer um grupo, uma roda de conversa, fazer um grupo de brainstorming em relação a um determinado tipo de profissão, a um determinado tipo de dificuldade percebida por um grupo de pessoas. Isso já é um trabalho coletivo
que pode impactar positivamente nesse processo de construção da identidade profissional. Certo, gente? Em relação à sociedade, especificamente, alguém teria alguma colocação, alguma observação? A gente vai passar agora para a família. Bom. Então, gente, a família, né, ela contribui de diversas maneiras para a formação dessa identidade. Né? A gente sabe que essa família está dentro de um contexto social que tem seus valores e os seus princípios, certo? Então, esses valores e princípios sociais são, digamos assim, peneirados, são atualizados, muitas vezes reforçados pela família, pela instituição familiar, né? Então, com isso, a gente pode dizer o quê? Que as mudanças na sociedade vão impactar também em mudanças nas relações familiares. E estas relações familiares, por sua vez, podem ser uma fonte de conflito quando os pais não se mostram propensos a compreender o processo de crescimento do filho e a reconhecer a sua nova identidade, né? Essa diferença de gerações, muitas vezes, acaba sendo um dos temas, né? Uma das problemáticas desenvolvidas no processo de orientação profissional, especialmente quando você está fazendo orientação com pessoas menores de idade, onde você, né, necessariamente tem que envolver a família, né, no processo de psicoeducação, né, do contrato que você vai fazer, de explicar como é que funciona, né, ou como vai abordar aquela situação e, obviamente, também para entender a sistemática da família, né, como aquela família funciona, né? Então, a gente vê muito, né, na literatura e no mercado de trabalho, mais para o ramo empresarial, por exemplo, algumas nomenclaturas são muito comuns, né? A gente sabe que hoje a gente tem os baby boomers, né, a geração X, a geração Y, a geração Z, né? E essas gerações, né, elas vão acompanhando a evolução da sociedade, a evolução do mercado de trabalho. E hoje a gente tem, por exemplo, nós temos a geração Y, né, que é também chamada também de geração Millennium. Então, essas nomenclaturas, de alguma forma, acabam representando, né, características que as pessoas deveriam ter, né, para serem absorvidas no mercado de trabalho, certo? Ah, Tessa, tem a geração... Não tem problema não. É importante a gente quebrar o gelo, né? E assim, para que a gente possa entender, né, que todas essas gerações, elas não são simplesmente nomes, né, não são simplesmente títulos, né? Essas gerações, elas de alguma forma vão falar um pouco do período, né? Por exemplo, a geração Z, né? A geração Z, ela está entre, né, as pessoas que nasceram em meados da década de 90, até o início do ano de 2010. Né? A geração Y, a geração Z, né, ela sucede a geração Y do final da década de 80. Né? Então, isso tudo vai marcando, né, as evoluções, não só históricas,
mas também políticas, econômicas e as relações de trabalho, né? As exigências, né, que são termos assim que se fala muito hoje, né, no mercado de trabalho, as competências, as soft skills, né, tem muitos termos que vêm do inglês, né, do americanismo, né, e sim, de alguma forma, né, não há como também negar que isso existe. Nós, como futuros, vocês, né, na verdade, como futuros psicólogos, né, e orientadores profissionais, nós não estamos ali para julgar, né, mas exatamente para fazer esse mapeamento, ajudar a pessoa a fazer esse mapeamento, fazer essa construção, fazendo com que o sujeito tenha consciência de si e consciência desse contexto social, né? Porque, na verdade, quem vai fazer essa escolha é o sujeito, não é você, né? E, além dessas transições geracionais, nós temos também a transição da própria construção da identidade, que o Bohoslavsky falou, né? Já falou nessa construção de identidade, né? A identidade da criança, né, do jovem, principalmente até a adolescência, ela é muito atrelada às características da família, né? E aí, até por uma questão mesmo, se a gente for parar para pensar no desenvolvimento infantil até a adolescência, de acordo com o modelo teórico de Piaget, né, a gente sabe que na última etapa, né, no estágio das operações formais, né, que o sujeito começa a ter pensamentos abstratos, começar a pensar em hipótese, em expectativas, né, a ter a sua própria visão de mundo. Né? Então, esse descolamento que começa a acontecer na adolescência também pode ser um conflito para essa família. Muitas famílias, pessoal, não conseguem se descolar dos seus filhos e vice-versa. Tá? Então, essa questão também pode ser, né, um conflito, né, para aquela pessoa ou para aquela família. Reconhecer que o membro da sua família não é, né, exatamente igual, né, aí no sentido de quase que de simbiose mesmo, né, e não é igual à sua família, isso provoca alguns sofrimentos, né, principalmente da família, né, porque o jovem está crescendo, né, ele está tendo as suas próprias opiniões, ele está fazendo, né, as suas experiências. Então, isso realmente é uma questão muito complexa, né? Só quem tem, né, filho adolescente aqui sabe do que eu estou falando, porque essas problematizações da faixa etária da adolescência, algumas são próprias da faixa etária, né, porque o jovem ele está passando, né, por várias transições, né, cognitivas, afetivas, comportamentais, certo? E isso tudo vai causar aí um certo transtorno, que na verdade é um transtorno entre aspas, né? Porque não é um transtorno patológico, é um transtorno entre aspas, porque é um transtorno à medida que a pessoa começa a pensar diferente de você. Né? Imagina um membro da sua família, né, um filho seu, começar a pensar diferente de você. Né? Isso, ao mesmo tempo que é muito natural e desejável, né, é muito difícil de ser das pessoas, né, das famílias, enfim, das pessoas de modo geral, ter essa consciência, né? Porque isso daí tem uma série de outras implicações emocionais, afetivas, né, que a família desenvolveu ao longo do percurso, certo? Então, dentro do processo de reelaboração da identidade pessoal, estrutura-se, isso mesmo, Igor, é um luto, é um tipo, né, de luto, sim, né? Porque ele está ali, o adolescente, tanto o adolescente quanto a família, né? Ambos estão ali perdendo algumas coisas, né? Se o jovem está perdendo as características da infância,
né, no que diz respeito ao corpo, no que diz respeito à relação, né, a dependência ainda que ele tem dos pais, a família também, né, a família vai estar perdendo ali, de certa forma, em certa medida, né, um controle, né, até mesmo a questão da dependência, né, porque enquanto a pessoa, né, ela não tem a autonomia, né, e aí autonomia, tá, gente, no sentido mais amplo, né, não só da consciência de si, mas da possibilidade de se estruturar, né, enquanto sujeito social, né, dentro do contexto do trabalho, podendo manter, né, a sua vida com seus próprios recursos e por aí vai. Então, realmente, isso são várias questões que são difíceis de deixar para trás, né? Existem casos, né, de simbiose com adolescentes e até com adultos, tá? São menos frequentes, mas também pode existir, tá? Uma simbiose a ponto de pessoa já adulta não conseguir evoluir na sua carreira, em decorrência dessa relação estabelecida com a família, tá? Então, na reelaboração, né, da identidade profissional, que essa reelaboração ela é contínua, né? Ela não termina, ela acontece ao longo de todo o ciclo vital, né? O jovem ele pode incorporar elementos positivos e elementos negativos dos modelos profissionais existentes na família, né? Então, a depender das relações que eu tenho, né, com os meus pais, avós, tios, ou pessoas muito significativas afetivamente para mim, isso vai poder influenciar nesse processo de decisão, né? Tanto no aspecto positivo quanto no aspecto negativo, tá? E aí a Kátia Neiva, ela apresenta, né, alguns tipos, uma classificação, né, de família. Então, gente, essa problemática vocacional dos grupos, né, dos membros de uma família, pode afetar a escolha do adolescente, pois, com frequência, os filhos são depositários das aspirações e frustrações familiares. Muitas vezes, os pais revivem conflitos vividos por eles na mesma fase das suas vidas, né? Isso, a síndrome do ninho vazio, exatamente. Então, e aí você me fez lembrar, Tessa, de uma colega minha de doutorado lá na PUC, que desenvolveu um trabalho na tese dela falando da família canguru, né? A família canguru é aquela família que, caracteristicamente, né, uma das principais características é aquela família que ainda a pessoa já adulta, né, mas já adulta mesmo, né, não é adulta assim, acabou de fazer 18 anos, né, ela permanece, né, entra no seu âmbito familiar, né, ela demora mais sair de casa, né, tanto homens quanto mulheres têm levado mais tempo para sair de casa, não porque casam ou porque deixam de casar, mas não é a questão relacionada com o casamento, né, porque às vezes a pessoa pode falar assim, não, ela vai sair de casa porque vai casar, não é isso, embora tenha muito essa fantasia ainda, tá, gente? Mas o sair de casa no sentido exatamente de ser uma pessoa autônoma, né? Um adulto morando ainda com os pais, né? Para, por exemplo, economizar recursos, para poder depois, né? Ter até o seu próprio investimento, né? Então, mas tem algumas características aí muito sutis, né, nessa família canguru, porque essa família canguru ela gosta também de levar, né, esse filho ali na bolsa, né, naquela bolsa do canguru. Então é confortável muitas vezes para a pessoa,
né? E é confortável também para a família. Então, veja que uma atitude reforça, né, de certa forma, a outra, né? E a saída dessa pessoa da casa, né, é uma espécie de luto também, né? Então, esses elementos, gente, eles impactam no processo de orientação, né, na verdade, no processo de escolha, às vezes, muito mais do que as próprias características da carreira, tá? Então, é importante analisar a relação do jovem com os seus pais e as expectativas da família em relação ao seu projeto profissional, né? É importante que a gente analise as expectativas da pessoa, né, que está buscando a orientação. A gente está falando aqui muito em jovem, porque, né, a Kátia Neiva, ela trabalha muito nos textos, né, com essa faixa etária, mas a gente pode pensar também, né, o quanto que é importante a gente entender, né, de uma forma sistêmica, as características a dinâmica daquela família, para ajudar também a entender a dificuldade que a pessoa está tendo em fazer escolhas, em fazer decisões, né? Então, isso é um elemento, né? Não é obrigatório, né, que ele exista, né? Mas é um elemento que pode ser colocado em pauta. As representações que o jovem tem das profissões exercidas pelos membros da família podem influenciar a sua escolha, tanto positiva quanto negativamente. Essas representações são influenciadas pelas relações que ele estabelece com seus familiares, que são figuras potenciais de identificação. São figuras potenciais de identificação. Esse texto da Kátia Neiva é um texto de 2000, na verdade, a segunda edição, né, desse livro que eu estou passando para vocês é de 2013, né? Mas uma pesquisa realizada em 2017 reforça como que eu posso dizer? Reforça a importância da família, ainda como ocupando o primeiro lugar, né, no processo de influenciação de escolha profissional, né? Então, a família, naturalmente, existem figuras potenciais de identificação, né? A partir, né, do grupo de socialização primária e secundária, o sujeito ele vai constituindo a sua identidade pessoal, né? Então, nada mais natural que isso aconteça, certo? Então, isso pode provocar no jovem tanto impactos positivos quanto impactos negativos. Agora, veja, não é exatamente o valor em si que vai produzir um impacto positivo ou negativo, mas a forma como aquilo é colocado, muitas vezes, para o jovem, ou, né, se são valores extremamente conservadores, diria até extremistas, né? Por exemplo, de uma família considerada pressionadora, né? Uma família pressionadora não tem nada igual, né? Eu diria que a família pressionadora ela é tão difícil de trabalhar quanto a família ausente, né? A família ausente também é muito difícil de ser trabalhada. A gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas aqui. Rivane? Então, gente, a família pressionadora. Rivane? Geralmente é aquela família que controla absolutamente tudo, né? Ela decide, continua ainda decidindo por essa pessoa. Ele não abre espaço para que o jovem fale, para que o jovem possa colocar suas ideias, possa dar as suas sugestões, né? E essa pressão, muitas vezes, ela é direta, né? Ou ela pode ser também indireta. Exemplos de pressão direta. Se você fizer medicina, como eu fiz, herdará toda a minha clientela. Mais direto do que isso, né, gente? Alguém de vocês tem exemplos de pressão direta? Olha, Rivane? fábrica
tem que ficar com a família. Logo, é melhor você fazer administração. É quase que uma ameaça, né? Rivane? Uma ameaça. Bom, não sei se eu estou ouvindo, não sei o que aconteceu com o meu áudio, mas se você quiser colocar aqui, Ana, pode colocar. Você está me ouvindo? E tem aquela pressão que não é direta, né? Muitas famílias influenciam os projetos profissionais de forma inconsciente, exprimindo constantemente mensagens ambíguas. De um lado, dizem que apoiam qualquer decisão, né? De outro, expressam sutilmente os seus desejos e expectativas com relação ao futuro. Eu não sei porque eu não estou escutando, sinceramente. Rivane? Não sei por quê. Certo? Então, essa ambiguidade... Ah, tá. Peraí, a Ana colocou aqui. Família toda de engenheiros, ele queria fazer cinema. Olha, ela ameaçou expulsar ele de casa se ele fizesse outro curso que não fosse engenharia. Bastante tóxico. Esse é um tipo de pressão ultra mega direta, né? É claro que a Kátia Neiva não coloca esses termos aqui, né? Ultra, mega, hard, hiper, mas a gente pode pensar, né, que é o exagero, né? Exagero da pressão. Né? Expulsar de casa, também tem, né, não ajudar a pagar a faculdade, quando é o caso, né, de ajuda econômica, né? Olha, se você não fizer tal curso, eu não vou pagar a sua faculdade. Já ouvi muito essa. Não sei se vocês já ouviram. Né? Ainda bem, Ana. Ainda bem. E isso acaba afetando a autoestima da pessoa, né? Porque se a pessoa ela não tem, né, uma família que dê suporte, né? E aí certamente tem aí, né, se você vai investigar, lógico, né, Ana, que você não vai fazer isso com a família do seu namorado, né? Aquela coisa. Se quer fazer análise, então vá procurar um profissional, né? Especializado nisso, né? Não sou eu que vou fazer análise, né? Aquela ideia do senso comum, né? Que a partir do momento que eu estou olhando para o outro, eu já estou analisando, né? Mas é verdade, né? Então, se você for pensar bem, Ana, provavelmente você já deve ter identificado ali algumas questões afetivas, né? Algumas dificuldades nas relações, né, entre as pessoas da família que vão, de alguma forma, representar, né, essa forma rígida, linear, conservadora, né, de conduzir, né, a experiência de um filho. Que bom, Ana, que bom. E aí, gente, essa questão, né, essa medida, né, que muitas famílias tomam, é uma medida muito, muito pressionadora, né, repreende muito o sujeito, né, não dá chance do sujeito se expressar, né. Então, isso acaba, ao longo do tempo, criando, né, um problema, às vezes não só um problema da escolha da profissão, mas um problema da autoestima, né, da pessoa não se sentir capaz, porque essas cognições, né, elas vão se internalizando, de acordo com as vivências, as experiências, de acordo com o que o sujeito vai, como o sujeito vai elaborar isso, né, a gente sabe que isso vai diferenciar de pessoa para pessoa, né, isso pode gerar outros problemas, né, crenças inadaptadas, né, de incapacidade, de que não vai ter sucesso. A pessoa começa a acreditar, né,
que ela, de fato, não vai ter chance, não vai ter sucesso, não vai ter competência, né, de fazer outra escolha, de ter um sucesso em outra carreira, né? E aí surge o personagem do bode expiatório, né? A família, né, ela deposita um sintoma em um membro da família, né? E esse membro ele carrega o conflito familiar, buscando solucioná-lo através de uma escolha profissional que atenda às necessidades daquela família. Aí você falou o contrário, né, Yara? Porque também tem essa fantasia, né, do filho querer seguir. Aí talvez aí, né, Yara, não, é lógico que a gente aqui não vai ficar analisando, né? Mas assim, aí talvez exista até um movimento dela em relação a vocês, né? Naquela coisa de tá sendo acolhida, de estar sendo seguindo, né, a mesma profissão e de gostar, né? De fato, isso é muito interessante, porque é, é muito interessante porque é, a pessoa ela pode ter, né, ela, experienciando, né, ela pode escolher, né? Se ela não experienciar, se ela não teve oportunidade de experienciar numa orientação, por exemplo, uma família, né, mais facilitadora, ela vai acabar experienciando aonde? Na escolha profissional. Aí, ela, às vezes, ela entra no curso, ela faz o curso, cursa alguns períodos e sai, ou cursa a faculdade inteira e não consegue entrar no mercado de trabalho, ou cursa a faculdade inteira, entra no mercado de trabalho, trabalha com aquilo, mas completamente infeliz, né? E na hora que se vê na possibilidade de mudar de carreira, ela também pode mudar. Sim, Ana, os reflexos, né, os sintomas são enormes, né, de ansiedade, né, e a ansiedade tem aí reflexos fisiológicos, cognitivos, comportamentais, certo? É interessante, né, porque eu também fiz administração, né, e quando eu comecei a ter no curso de administração disciplinas de relações interpessoais, de gestão de pessoas, filosofia, sociologia, aí começou a me ter o interesse da psicologia, né? E, e foi, assim, não foi tão difícil. Eu penso que foi mais difícil para os meus pais do que para mim, porque eu fiz uma escolha, né? E assim, eu acho que foi um pouco difícil para eles, porque exatamente o meu pai, né, a minha família era uma família com empresa, né? Então aquela ideia, né, de seguir o ramo, né? Já ter algo construído, né? É uma ideia assim protetora, né? Não tem como a gente negar. É uma medida protetora mesmo, né? Mas se os pais não derem essa chance de respirar novos ares, isso pode provocar até alguns adoecimentos, né? Que não foi o meu caso, né? Na verdade, além de eu mudar de curso, eu mudei de cidade, né? Eu quis mudar logo, assim, deu um ataque cardíaco nos meus pais, né? Porque eu falei, não vou mudar logo de curso, não, porque mudar só de curso é muito pouco, né? Eu quero mudar de cidade, eu quero mudar de estado. Então, eu vim morar em outro estado, né? Para que só brincando, né, gente? Porque, assim, só para vocês terem uma ideia, assim, que aparentemente isso pode ser uma coisa muito boba, né? Mas isso pode provocar distorções, né? Isso pode provocar sintomas na família, né? E aí, por exemplo, se você sai, né? E se a família tem outros filhos, isso pode ser transferido, né? Esse sintoma ele pode ser transferido para outras para outro membro da família.
Que bom, Yara, que bom que você se encontrou, é muito bom, né? Ok, pessoas. A família ausente, gente. Ah, tá. Só mais uma característica da família pressionadora, né? Que acontece muito na prática. A família pressionadora, ela não pressiona só o filho, né? Não pressiona só o jovem, ela pressiona também o psicólogo, tá? Né? Não se enganem, né? Porque os pais vão chegar lá orientando você como você deve orientar, tá? Se você estiver dentro de uma instituição de ensino, fazendo esse trabalho de SOP, né, Serviço de Orientação Profissional, isso ainda é mais delicado, né, porque você está dentro de uma instituição, você representa uma instituição, né, então tem aí algumas questões que devem ser consideradas, né, de eticamente falando, né, exatamente, Tessa, isso tem muito, né, e assim, partes do princípio também que o jovem não pensa, que o jovem só pensa besteira, que o jovem. Então, isso, vejam, a gente tem que entender essa diferenciação, né? E a gente tem que passar essa diferenciação para esses pais, né? Porque uma coisa é o jovem, ele ter um conflito, ele está ansioso, ele está angustiado, porque ele está numa fase de transição, que é própria da fase, né? E isso vai gerar o quê, gente? Vai gerar desconforto, vai gerar indecisão, né? Vai gerar, enfim, às vezes a pessoa se distrai com mais facilidade. Exatamente, Igor. Sim, exatamente. Né? Eles já chegam ali com todo um script pronto. Né? Então, assim, esse pensamento que vem de um pensamento cultural também, né, de que até a adolescência não se pensa, isso acaba reforçando muitas vezes jovens, né, aquela coisa assim, já que falam isso de mim, eu vou fazer. Né? Já que estão me considerando desleixado, eu vou ser desleixado mesmo, porque não adianta eu fazer alguma coisa contrária, que vão sempre me categorizar dessa forma. Então, existe muito esse movimento também, né, de contrapor, né, Isso, Ana, o bode expiatório é exatamente essa pessoa, né, da família, na qual a família deposita, né, esse sintoma nela. E aí ele vai acabar fazendo uma escolha, né, em prol de alguma forma aí, atender às necessidades dessa família, né? Só que esse bode expiatório, se ele se der conta em algum momento da vida dele, ele vai poder trabalhar isso sim e vai poder reformular. Só que a gente sabe que a coisa não é tão simples assim, né? A gente sabe que uma reformulação não depende somente da pessoa, depende do contexto social que ela está, depende das prioridades de vida que ela tem, né? À medida que o tempo vai passando, né? Eu costumo até fazer uma comparação com um atleta, com esporte de alto rendimento. À medida que a idade vai passando, a possibilidade de você entrar naquela carreira é muito menor, né? Então, para o jovem escolher uma carreira, né? Quanto mais, digamos assim, mais próximo, né? Quanto menor a lacuna entre as ideias fantasiosas e as ideias reais, né? Sobre essa escolha e sobre si mesmo, certo? Mais chance ele vai ter de fazer uma escolha autêntica. Mas às vezes ele não tem, Ana. Ele continua sendo bode expiatório. Então, como eu estava falando, ele faz a faculdade, às vezes ele se forma, ele pode até chegar a ter aí uma certa aproximação. Isso pode mudar? Pode mudar. Né? A gente tem que entender que o ser humano é um ser, né, em constante transformação. Então, assim, não dá para a gente falar, né, que uma escolha é uma escolha rígida para a vida inteira. Né? E da mesma forma, Igor, né, o Igor estava falando aqui, eles querem muitas vezes que a gente prove que o filho está errado e eles estão certos, né, os pais.
E aí, né, essa aqui é um, um movimento muito comum, né, de famílias pressionadoras, assim, tão difícil quanto uma família pressionadora é a família ausente. Porque essa família ausente, ela não se interessa, ela não participa do processo de decisão do adolescente. Na verdade, de modo geral, essa família, ela não está ausente só do processo de orientação, só do processo de decisão profissional. Geralmente, tá? Isso daí estou falando de uma tendência geral, é óbvio que tem particularidades, mas geralmente, tá? Geralmente, essa ausência é uma ausência que acontece em outros âmbitos da vida do sujeito também. Isso. Gera, então, um sentimento de abandono, né? O adolescente, ele precisa ainda, por mais que ele queira liberdade, né? Ele queira agir sozinho, ele queira pensar sozinho, existe ali ainda, gente, uma necessidade de se sentir próximo aos pais, de se sentir aceitos pelos pais, né? Necessita sentir também o desejo desses pais por ele, né? Quando a família é ausente, a família deixa de investir, né? Esse investimento que é muito complicado, porque quando a pessoa percebe, né, quando ela sente, quando ela vive essa falta de investimento familiar, né, isso também pode provocar complicações, né, relacionadas à autoestima, né, a crenças inadaptadas. Estou lendo aqui o chat, tá, gente? Na verdade, quando a pressionadora busca o psicólogo, é porque quer se reafirmar, no caso de reafirmar. Também. Também, Ana. É muito comum. Sim, sim, Luciana. É muito comum. Né? Porque ela quer controlar tudo, simplesmente assim. Fácil desse jeito. ela tem, né? Ela controla tudo ali dentro da casa dela. Então, existe uma extensão, né, da casa dela para outros setores da vida dela, tá? E aí isso acaba influenciando. Acaba influenciando, né, a própria conduta do psicólogo. Então, o psicólogo tem que ter assim muito pulso, né, no sentido ético, no sentido, né, de fato de apropriação, né, da questão para entrar num embate, né, num possível embate aí com a família, porque esse jovem sendo trabalhado por você, a família vai ter que entrar no jogo também, né? É claro que a família ela não vai estar ali diretamente com no consultório, né? Toda semana ali fazendo a orientação, mas o psicólogo ele vai passar atividades que envolvam aquela família, né? Tanto na pressionadora quanto na ausente, né? Agora na ausente, obviamente que isso é muito mais difícil, né? Porque às vezes você marca, a pessoa não vai, ela desmarca em cima da hora, né? Às vezes é difícil você encontrar o pai e a mãe, né? Independente de morarem juntos ou não, né? A questão não é essa, a questão é a questão da ausência mesmo, né? Ok, gente? Então, isso gera um sentimento de abandono no adolescente, que necessita sentir os desejos dos pais, né? Esse acolhimento. A família facilitadora, né? É aquela família que participa, né? Que constrói junto, sem pressionar, né? Dá, digamos assim, ajuda a investigar, né? Ajuda a buscar informação,
em vários canais, em vários ambientes, né? Proporciona, né, essa busca de informação. Às vezes vai até junto, né? Vou fazer uma visita, vou conversar. É muito comum também, por exemplo, a família tem amigos, né? Amigos da família que têm diversas formações, né? Tem um amigo que é engenheiro, tem um amigo que é médico, tem um amigo que é psicólogo, né? Fisioterapeuta. Então, é interessante, né? A família, às vezes, tendo, né, esse desejo, a família pode possibilitar esses encontros também, né? E aí a pessoa bater um papo, né? Bate um papo informal com aquela pessoa que está na área, né? Olha que coisa mais interessante, né? Saber como é que é, quais são as dificuldades, né? Quais são as vantagens, as desvantagens. Então, Ana, mas você acha que isso ajudou, né, de alguma forma? Você chegou a, a conversar com algumas pessoas? Me ouve, professor, ou não? Não, né? E assim, gente, a questão é do respeito, né? E aqui, dentro da questão do respeito, né? Respeitar o adolescente, é, respeitar também que esse adolescente, ele está se descolando da família, ele está construindo a sua própria identidade, né? Ele não é mais filho de fulano, né? Que é muito comum a gente ouvir essa frase. Não, não sei o nome dele, mas ele é filho do fulano, ele é da família tal, né? Isso simboliza, em parte, né, essa relação, né, de simbiose, de identidade familiar, né? Então, à medida que o sujeito vai construindo a sua própria identidade, não vai ser mais exclusivamente filho de alguém ou da família tal. Ele vai ser a Ana, né? Sim, a Ana continua sendo filha de X e Y, né? Ela continua sendo da família Oliveira, né? Mas ela é a Ana, né? Ela não é simplesmente a filha de alguém, né? E isso traduz um pouco às vezes tem pessoas que têm até dificuldade de expressar, né? Quem ela é de fato, né? Tamanha a colagem, né? Tamanha a fusão, né, dessa pessoa com a família. Lógico que isso também a gente acaba afetando outras questões da pessoa, né? A gente está falando aqui da questão profissional porque é a nossa disciplina é de orientação profissional, mas provavelmente isso também deve afetar, né, algumas outras questões na vida da pessoa, certo? Então, gente, geralmente a família pressionadora e a família ausente, né, que foram os dois primeiros tipos que a gente viu, contribuem negativamente para o processo de identidade vocacional ocupacional. Lembre-se que esse termo, identidade vocacional ocupacional, é um termo cunhado por Bohoslavsky, né? E ele fala dessa construção dessa identidade simultaneamente à nossa identidade pessoal, né? E aí ele diz, né, que esses conflitos na adolescência são conflitos considerados normais, né? E eles passam a não ser mais normais, né? Não ser mais, digamos assim, saudáveis, né? A partir do momento que isso dura, né, um tempo, né? Tem um tempo muito longo. E isso acaba repercutindo, isso acaba desencadeando dois transtornos que ele denomina de pseudo-identidade e identidade negativa. A gente já viu isso um pouquinho na semana passada, né? A pseudo-identidade, né? A escolha do sujeito, né? Com o objetivo de agradar a família, né?
Isso acontece muito com o bode expiatório, né? Ele quer ali agradar a família, então ele não vai ali se aborrecer, ele não quer que as pessoas fiquem contra ele quer se sentir amado, ele quer se sentir aceito, né? Ele quer se sentir acolhido, né? Ele não consegue bancar, né? É, essa própria escolha, né? Então, ele acaba desenvolvendo a pseudo-identidade, né? Que é a escolha do adolescente que tem como objetivo agradar a família, respondendo aos desejos e às expectativas daquela família, né? Na identidade negativa, já é o oposto. A escolha tem como objetivo confrontar a família, né? Toda família, então, gente, ela deve avaliar a sua participação no processo de escolha profissional desse adolescente, né? É importante a gente entender, né, e ajudar as famílias também a entenderem que, embora seja adolescente, né, ele também precisa de ajuda da família, ele também precisa de um suporte, né? Porque tem um outro mecanismo, né, que acontece muito também no senso comum em relação a essa questão da transição, né, da infância para a adolescência, da adolescência para a idade adulta, né? Aqui, no caso, da adolescência para a idade adulta. Poxa, você não falou que você era adulto? Então você tem que bancar as suas escolhas, você tem que fazer as suas escolhas, você tem que assumir os seus erros. Isso, gente, não significa, né, você trabalhar a responsabilização num processo de escolha, não significa que você tenha que deixar o barco afundar, né? A família, ela está ali como suporte, né? No caso da pseudo-identidade e da identidade negativa, isso não acontece. Porque, por exemplo, o sujeito, né, o adolescente, ele vai fazer uma escolha completamente oposta aos valores da família, né? Então, esse sujeito, ele vai estar aí fazendo uma escolha também que não é uma escolha autêntica, né? É, Geralmente, isso causa tanto o sofrimento quanto a pseudo-identidade, porque em ambos os casos, o jovem não está fazendo uma escolha autêntica, ele não está se amparando, né, na consciência de si para fazer essa escolha, né? Ele está se amparando na família, né? E a identidade negativa, por exemplo, tem alguns jovens, inclusive, que eles, além de escolherem, né, carreiras totalmente opostas, né? Como como esse exemplo acho que a Ana colocou, né? Do, do, do namorado, da mãe do namorado dela, né? É, Fazer cinema, né? Dentro de uma família de engenheiros, né? Isso, isso é muito difícil, pode ser muito difícil para a família, vai ser, claro, muito difícil, né? Para o sujeito, né? Provocando aí vários problemas, mas isso pode ser ainda pode ser pior, como eu poderia dizer, porque esse jovem ele pode não só desenvolver uma identidade negativa, como ele pode desenvolver uma identidade negativa agressiva, né? Então, além dele ele escolher algo completamente oposto, tá? Não estou falando aí, tá, Ana, que o seu namorado escolheu o cinema para se confrontar com a família, não. Né? No seu caso, é completamente diferente, não foi essa situação que aconteceu. Tá? Mas eu estou dizendo que essa pressão ela pode ser tamanha, né, que além de escolher uma carreira, né, com valores opostos, o sujeito ele pode se agregar a grupos sociais marginalizados, né, potencializando ainda mais o confronto com a família, certo?
Bom, gente, em relação à família, vocês têm alguma questão, alguma colocação? Sim, Yara, sim. É verdade, bem lembrado. Sociedade dos Poetas Mortos. Nossa, quantas vezes assisti esse filme? É verdade. Bom, gente, grupos de pares, então. A influência do grupo de pares, né, é também significativa na questão da decisão profissional, na decisão de carreira. Na verdade, em qualquer decisão, né? Mais uma vez eu pontuo, nós estamos falando aqui da decisão de carreira, né? Os grupos também constroem os seus valores, os grupos sociais também têm as suas estruturas, né? E esses grupos de pares, geralmente, né, como o próprio nome diz, são pessoas que têm aproximadamente a mesma faixa etária, o mesmo modo de pensar, né, a mesma forma de se vestir, e por aí vai, né? De modo geral, as pessoas tendem a, a se associar a grupos de pessoas que compartilham dos mesmos valores da família, porque essa pessoa também compartilha dos mesmos valores da família, né? Ou compartilham de parte desses valores, certo? Mas não há ali um confronto, né? Então, isso é bacana, isso é interessante, isso não provoca, né? Pode até provocar, assim, digamos assim, uma ansiedade natural, né? Aquela ansiedade que, de fato, faz o sujeito se movimentar, a buscar, a pesquisar, né? Agora, quando, né, os grupos de pares, né, que esses jovens se associam, têm valores opostos da família, isso aí pode começar a ter problema. Se a família não apoia, se a família não está junto, né? Se a família usa da punição, né, para esse tipo de situação. Então é muito difícil, né? Não é nada fácil, né? Mas o grupo de pares ele tem tanto características positivas, né? Porque, por exemplo, permitem, né, os jovens dividir, né, os seus medos, suas angústias em relação ao futuro, troca de informações, né, a linguagem também é a mesma, estão na mesma vibe, né, como diz, né, no senso comum, mas ele também pode contribuir negativamente, porque muitos grupos, pessoal, muitos grupos também não deixam aquela pessoa respirar. Muitos grupos também não deixam aquele jovem crescer, né? Então, isso é uma contribuição negativa, quando não permite ao adolescente manter a sua própria individualidade e desenvolver-se de forma autônoma. Este é o caso que acaba escolhendo o que o grupo escolhe, né? Então, o grupo, a pessoa vai escolher porque ela não quer ser expulsa do grupo, né? Isso é o que eles pensam, tá, gente? Eles não querem ser expulsos do grupo, né? Eles querem ser acolhidos, né? Eles querem pertencer a um grupo como qualquer ser humano, como qualquer ser social deseja, né? Pertencer a grupos, mesmo que para pertencer a esse grupo ele tenha que se desfazer, ele tenha que não existir enquanto pessoa, né? Não, abrir mão de si. Ah, eu acho muito forte, Ana, dessa forma que você colocou. Abrir mão de si não é exatamente isso, né? O pertencimento, na verdade, não é você abrir mão de um pouco de si. É você, quer dizer, isso seria o que acontece no aspecto negativo, né? Você abrir mão de si para pertencer a um grupo, isso não é legal, né? Quando você se sente pertencendo a um grupo de forma saudável, geralmente esse grupo ele compartilha, né,
ele compartilha de alguns valores, mas ele também deixa as pessoas pensarem de forma diferente, né? Quantas vezes vocês já não devem ter ouvido falar de assim, fulano pensa muito diferente de mim, eu não quero ele no grupo. Não, eu não vou fazer trabalho com fulano porque fulano pensa de uma forma muito diferente que eu, né? Então, isso vai sendo reforçado socialmente sem a gente perceber, tá? Então, esse tipo de movimento é um movimento que acaba repercutindo muito negativamente, porque o adolescente, especialmente, quando a gente está falando do adulto, né, o adulto, teoricamente, ele seria mais maduro, se apropriaria melhor das suas, né, das suas forças, dos seus potenciais, da sua forma de pensar, correto? O adolescente, como ele ainda está numa fase, né, de construção e de transição de uma identidade, né, é possível que ele se sinta mais acolhido num grupo do que em outro, né? Ele está mais preocupado com o que o outro vai achar do que com o que ele mesmo vai achar, né? O que ele vai pensar, né? Achar não é uma palavra bacana, é pensar, né? Ele está mais preocupado com o que o grupo vai pensar dele, com o que o grupo vai, como que o grupo vai julgar, do que o que ele pensa sobre ele mesmo, né? Então, esse trabalho, aí a gente volta à questão do autoconceito, né? A questão de trabalhar a consciência de si, né? É fundamental para contribuir para a estruturação dessa escolha profissional, mas mais do que isso, né? Contribuir para a estruturação do próprio sujeito, né? Que tem ali suas angústias, suas ansiedades e por aí vai. Certo? Bom, a instituição de ensino, né? A instituição de ensino, ela também tem uma grande participação e responsabilidade, né, gente, no processo de escolha, certo? Em primeiro lugar, tem a questão do papel dos professores nesse processo, tá? Isso é um ponto que deve ser analisado, né, dentro de um contexto institucional, né? Os professores, geralmente, são fontes também de identificação para os seus alunos, né? Isso, gente, desde sempre, né? Ensino infantil, médio, fundamental, médio e até ensino superior, se a gente parar para pensar. Concordam? Né? Então, os professores, dentro de uma instituição, eles têm, assim, digamos assim, duas linhas de influência. A linha de influência no que diz respeito aos seus valores enquanto profissional, né, de uma área específica, e como representação de uma instituição de educação que também tem os seus valores, certo? O professor, ele vai contribuir também para a construção da autoimagem do aluno, né? Numa relação com o aluno, geralmente, né, numa relação saudável, né, o professor, tanto o professor, ele pode emitir, digamos assim, reforços positivos, né, que a gente está chamando aqui de feedback positivo, né, que possam contribuir para o desenvolvimento da autoestima e da autoconfiança, né? E isso depois vai impactar, sabe em quê, gente? Na percepção da autoeficácia, né? Vocês já devem ter ouvido falar no modelo da autoeficácia desenvolvido por Albert Bandura, psicólogo social, né? Então, a autoeficácia é o quê? É a percepção que eu tenho de mim mesma, né? De desenvolver determinada tarefa, né? De saber de quanto até onde eu posso ir, né? Então, essa autoeficácia vai ter uma relação com a autoestima e com a autoconfiança. Se eu, né, reforço somente negativamente,
né, no sentido de sempre dar um feedback negativo, sem a construção, sem a reflexão do que pode ser feito depois, né? Porque vocês concordam comigo, né, gente, que a crítica é muito mais fácil de ser dada do que o elogio, concordam? As pessoas, de modo geral, têm uma facilidade enorme. Não sei se vocês já vivenciaram situações assim, com pessoas próximas a vocês, amigos dos amigos dos amigos. É muito interessante, né, a gente perceber que, assim, quando é para julgar, quando é para criticar, né, principalmente se você tem um certo afastamento, né? Eu vou criticar porque eu estou ali dentro do bolo, estou ali no meio daquele povo, né? Então, essa ação crítica, né, simplesmente com uma função de julgamento, não vai ter tanto impacto sobre a minha pessoa, porque eu não estou sendo ali, por exemplo, a Reivane, eu pertenço a um grupo, então quem está sendo julgado ali não vai ser a Reivane, vai ser o grupo, né? Então é como se a identidade individual se diluísse um pouco na identidade do próprio grupo. Então, isso, né, a psicologia social psicológica, dentro dos seus processos de formação grupal, tem assim uma contribuição enorme para entender, né, para pensar essas ações, né, que acontecem nos grupos sociais. Então, de modo geral, as pessoas têm mais essa facilidade, especialmente quando o contrário também acontece. Por exemplo, quando vocês já vivenciaram, já tiveram alguém que vivenciou, por exemplo, uma situação seguinte: eu preciso ajudar uma pessoa a atravessar uma rua. Aí tem duas opções. Você olha o relógio para saber se você está atrasado, ou você olha se tem alguém em volta que pode ajudar, ou você olha alguém em volta para saber se alguém está olhando, e aí sim você tomar a decisão de ajudar ou não ajudar. Já ouviram falar em alguma coisa desse tipo? Então, gente, a gente está falando aí de psicologia social. Espera aí que eu vou ver aqui. É verdade, Luciana. Quando você vai elogiar, a pessoa leva até um susto, né? Elogios, na verdade, não são muito comuns, né? As pessoas têm tanto dificuldade, às vezes, de receber o elogio, quanto de oferecer o elogio, né? E assim, o grande problema é que na crítica, né, que na feedback negativo, as pessoas não têm consciência de que esse feedback negativo não é apenas a crítica. O feedback negativo, ele envolve também uma reflexão de uma possível nova construção, né? Então, assim, o que eu posso fazer de diferente, né? Como é que eu posso mudar isso, né? Que caminhos eu posso percorrer, né? Se eu não fui bem, né, num determinado evento, o que eu posso fazer para melhorar, né? Então, o feedback negativo, eu posso virar para a Tessa e falar assim: olha, Tessa, você teve vamos imaginar assim, na apresentação de trabalho presencial, lá na nossa sala de aula, né? Física. Tem pessoas, inclusive, que chegam para mim no final do expediente da aula e perguntam: Reivane, como você acha que eu fui na apresentação do meu trabalho? Né? E aí eu vou falar, vou emitir a minha opinião. Então, essas opiniões, sejam perguntadas ou não, sejam solicitadas ou não, elas acabam interferindo na imagem, na construção da autoestima. É claro, né, que o adolescente tem uma tendência a ser mais influenciado por isso, mas qualquer um de nós podemos, né, também ser atravessados por esse tipo de, enfim, de questão. É verdade, Luciana. Isso já aconteceu comigo também. Inclusive, eu faço até questão de elogiar, porque é exatamente por isso, né? Porque as pessoas não estão acostumadas e em lojas, então, é mais difícil ainda, né? Porque
geralmente as pessoas só vão lá para reclamar, para trocar alguma coisa, né, para fazer... Porque aí já tem outras questões aí por detrás disso, né, que acabam também reforçando, né, esse tipo de comportamento nas pessoas, né. É verdade. Ah, é tão bom, né, Luciana? Eu, particularmente, eu adoro fazer isso. E olha que interessante, né? No capítulo de... Deixa eu ver aqui qual é o capítulo. Eu não sei dizer de cabeça qual é o capítulo, mas eu já vou falar aqui para vocês. No capítulo de altruísmo, né, da psicologia social cognitiva, deixa eu ver aqui qual é o número do capítulo. Comportamento pró-social, capítulo 11 do livro Psicologia Social, da editora Vozes, né? Essa questão, né, de você elogiar, né, em grupo, elogiar, né, uma pessoa, né, ela é tão importante porque o benefício desse elogio, ele vai para as duas partes, né? Ele vai tanto para a pessoa que recebe o elogio, quanto para a pessoa que elogia, né? Quem é acostumado a elogiar aí, né, com certeza já deve ter passado muitas vezes por essa sensação, né? Você perceber que a pessoa ficou feliz com o que você falou, né, com esse elogio, exatamente, dá um bem-estar, assim, você fica muito bacana, muito bacana. Então, gente, esses elogios, lógico que devem ser também elogios reais, né? Não pode ser alguma coisa que esteja sendo irônico, né? Enfim. Exatamente, verdadeiro, tá? Além disso, gente, os professores também são fontes de informação sobre a realidade profissional, né? Geralmente, os professores, e aí no caso da própria universidade, né? Professores, eles não são exclusivamente professores, né? Eles são psicólogos que atuam na clínica, que atuam nas organizações, que atuam nos hospitais, em projetos sociais, né? Nas escolas, e por aí vai. Então, os professores também são fontes importantes de informação. E esses professores também, que trabalham com jovens, a mesma coisa, né? Então, é importantíssimo, gente, que os professores também sejam treinados, também sejam capacitados continuamente, para que essa relação, né, mesmo diante de tantas agruras, né, na realidade social, na realidade educacional, né, e se a gente for considerar, então, a questão, o ensino público ainda mais, né, porque às vezes o professor não tem um material para trabalhar, né, ele não tem, às vezes, uma sala direito, né, a gente está falando aí de extremos, né, então isso fica muito complicado, né, o próprio professor, ele se vê ali numa situação muito precária, né? Então, não seria, digamos assim, não seria incomum, né, embora não desejável, não seria incomum que um momento ou outro esse professor talvez tivesse uma dificuldade também, né? Então, acho que é muito importante a gente levar tudo isso em consideração. E a instituição de ensino, né, gente? A instituição de ensino em si, né, a estrutura da instituição, a metodologia da instituição, os valores, a missão, também vão influenciar, né? Que a maioria das instituições educativas, de modo geral, elas têm uma tendência a dissociar o intelectual, né, a parte cognitiva, da parte afetiva, né? O informativo do formativo, o pedagógico do psicológico, né? Então, essas cisões, essas polaridades, acabam também refletindo no sujeito. Por exemplo, para eu ter uma determinada profissão, eu não posso ser afetiva. Né? Para ter uma determinada profissão, eu tenho que ser agressivo, eu tenho que ser grosseiro, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. E aí, né, a falta
de sincronia desses elementos, né, cognitivo, afetivo, vai impactar diretamente onde, gente? No comportamento. E o comportamento vai conduzir ao quê? A uma escolha. É uma decisão. Eu decidi, vou lá fazer a inscrição para aquele curso, né? Então, é de extrema importância que as escolas, né, cada vez mais participem de processos que facilitem, né, a escolha profissional, né? Então, o processo educativo ele poderia ser enriquecido caso os alunos participassem, por exemplo, da elaboração de algumas normas, facilitação na aquisição de informação pessoal e profissional, né, desenvolvimento de conteúdos, né, dentro das disciplinas, já se começar a fazer uma conexão com as possíveis profissões que possam utilizar aquele conteúdo, né, e não exclusivamente o conteúdo em si, né. Eu, particularmente, não estudei em nenhuma escola, né, na minha época, né, naquela época que a gente não vai falar data nenhuma, né, mas naquela época que era o conteúdo, né, não se tinha a mínima conexão com o que aquele conteúdo tinha a ver, tinha relação com alguma profissão, né, mas isso, guardadas as devidas proporções, né, isso pode começar a ser trabalhado, né, no ensino infantil, no fundamental, né, um pouquinho mais complexificado, no ensino médio, e por aí, e assim sucessivamente, né, essa complexificação, né, da prática, né, de associação entre a teoria e a prática, entre os conteúdos e a prática, são muito importantes, né, para que a gente tenha aí também trabalhe, né, a habilidade de fazer essa sincronia entre a teoria e a prática, que é tão questionada, né, que é tão difícil. Então, as instituições educativas, elas podem oferecer aos seus alunos programas de orientação profissional que propiciem espaços de reflexão, discussão, intercâmbio de dúvidas, inquietudes e expectativas relacionadas ao futuro profissional, que facilitem a aprendizagem de processos de decisão e desenvolvam atitudes, habilidades e competências exigidas no mundo do trabalho nos dias de hoje. E aí, para você montar, né, um projeto, né, de orientação profissional dentro de uma instituição, né, geralmente uma instituição escolar, né, educacional, é importante você colher, né, o máximo de informações possível sobre aquela instituição, como uma espécie de diagnóstico, né, que você vai fazer para entender aquela instituição, né, a estrutura da instituição, a missão, a visão, os valores, a origem, a história, as normas, né, o quadro de pessoal, como é que funciona, né, o organograma, a infraestrutura, os recursos materiais e financeiros, né, quais são as necessidades e quais são as expectativas em relação ao serviço de orientação profissional, né? E também a disponibilidade de recursos humanos, né? Financeiros, já estava lá em cima também, financeiros, e materiais para o serviço, né? Se for, né, por exemplo, tiver a possibilidade de compra de testes, um espaço, né, que tipo de espaço a escola pode oferecer para, por exemplo, fazer um determinado tipo de trabalho, de dinâmicas de grupo, de roda de conversa, de cinema, né, de filme, enfim, de passar, de usar várias ferramentas, de usar várias estratégias para o estudante, né, ter o maior número de experiências possível. Então, assim, uma escola, para você trabalhar numa escola com esse modelo, né, de construção, né, do sujeito, e não apenas de uma escolha de carreira, né, é importante que você entenda, né, esse modo de funcionamento e essa estrutura
dessa instituição, que, na verdade, nada mais é do que uma organização de trabalho, né, gente? Ok? Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma colocação final? Tem alguém lá no início da aula que, acho que foi a própria Ana, não sei, falou que queria me fazer uma pergunta depois. Se alguém não tem mais. Isso, foi você mesma, Ana. Pode falar, Ana, então. Ah, falar não, escreve aqui, porque eu não estou ouvindo. Ou se você preferir escrever, tá, tudo bem. Pode ser. Isso, Tessa, é a Ana mesma, que está aí em cima de você no chat. Estou aguardando ela digitar, tá? Gente, eu já puxei aqui a lista de chamada, tá? Se alguém não tem mais alguma dúvida, tenha uma ótima noite. Deixa eu ver aqui o que a Ana colocou. Segue a norma da ABNT, Ana. A ABNT, ela pode ser ou Times ou Arial, tá? 12. Como que é a referência do livro? A referência do livro da Kátia Neiva vai ser Neiva, né? K.M.C, né? O nome do livro, certo? A editora, o lugar, no caso aqui, é São Paulo, tá? Editora Vetor. E eu posso colocar aqui para vocês, eu posso tirar uma foto eu posso tirar uma foto da referência aqui completa, embora eu acho que isso tenha lá no plano de aula de vocês, mas eu posso mandar aqui para a Laiane compartilhar isso no grupo do WhatsApp de vocês, para vocês colocarem a referência direitinho. Eu vou tirar uma foto, então, e vou mandar para ela, daí ela envia para vocês. Eu vou tirar 2 fotos da capa, só para vocês lembrarem qual livro que é, e daquela ficha catalográfica, né, que fica dentro, tá? Que ali tem a referência completa. Tá ótimo, Tessa. Mas são as regras mínimas, né? É a fonte, é o espaçamento, que é um e-mail, as margens justificadas, não ficar aquela coisa toda picada, né? Na verdade, não tem muita, porque assim, é um texto muito pequenininho, né, que vocês vão fazer, né? É uma justificativa muito singela, tá bom? Então, boa noite, gente. Eu vou interromper aqui a gravação, ok? Ah, peraí. Igor, já viu algumas tirinhas? Tudo bem, Igor, sem problemas. Tá ótimo. Tá ótimo. Peraí, a tirinha também precisa ter essa fonte. Sim, Ana. Sim, precisa ter a fonte também. Ah. Quais são as modalidades? Lembra? O capítulo 2, ela vai falar das modalidades, né? A modalidade informacional, a modalidade atuarial ou estatística, tá? A modalidade clínica
e a modalidade do desenvolvimento vocacional. Essas são as modalidades que a Kátia Neiva coloca, tá? Deixa eu ver aqui. Porque, Ana, assim, tem algumas coisas que têm nomes bem parecidos ou até iguais, mas no capítulo 1, Ana, ela está falando das correntes teóricas, tá? Então, ela fala da corrente psicodinâmica, ela fala, né, da corrente decisional, da corrente desenvolvimental. Esses são modelos teóricos. As modalidades são as do capítulo 2, tá? Então, no primeiro, ela fala das correntes teóricas. No segundo, ela vai falar das modalidades. E elas têm uma relação entre si. Tá bem? Aí, Ana, você tem que ver o que fica mais apropriado. Eu acho que pode ser um pouco menor ou maior, né? Dependendo de como é que você está fazendo. Assim, eu falo da fonte, né, a BNT, para escrever o texto, né? Mas para escrever o textinho da tirinha, né, dentro dos balõezinhos, assim, enfim, não sei como é que você está fazendo. Aí você pode usar uma outra fonte, uma fonte maior, que seja mais visível. Tá, mas se você quiser fazer uma folha, como se fosse uma continuidade, uma segunda página, pode ser também, não tem problema, para não ficar aquela coisa toda exprimida, entendeu? Aí você vê como é que tá. Tá joia. Então, gente, tenha uma ótima noite, uma ótima semana. Eu vou encerrar aqui a gravação e talvez até mais logo agora à noite. Eu tenho recebido as aulas aqui do Teams muito rapidamente. Obrigada, Tessa. Boa noite para você também. Eu tenho recebido as aulas gravadas do Teams muito rapidamente e às vezes eu estou conseguindo postar até no mesmo dia, tá? Então, hoje, como o meu expediente vai até mais tarde, eu posso tentar conseguir já postar hoje, senão na quinta-feira eu posto, tá bom? Boa noite, turma. Tchau, tchau.